será, então, subscrito por cada um desses 5 sócios, cabendo a subscrição, que é obrigação a cada um deles. Maria subscreveu adquirir 40% do capital social. José, X. Então, essa divisão dá o contorno da responsabilidade de cada um. É a responsabilidade principal. Cada sócio é responsável pela sua cota subscrita e que ele obriga-se a integralizar. A segunda responsabilidade, que é a responsabilidade solidária, diz que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, se o capital social não estiver integralizado, se ele não estiver pago em bens ou dinheiro, cada sócio responderá pelo que faltar de acordo com a sua participação na formação do capital social. Ficou claro? Ficou sim, professor. Alguma dúvida? Então, vamos agora. Diga. A minha dúvida, vou perguntar o que eu estava com a dúvida antes. Se me surgiu uma dúvida agora sobre isso. Tipo, isso se enquadra o sócio remisso? Seria chamado isso também de sócio remisso? Aí depois eu faço a outra pergunta. Sócio remisso é aquele que subscreve e não integraliza a sua cota. Certo. E a outra dúvida é quando... Sócio de indústria? Não, é sobre a distribuição dos resultados. Porque quando você estava falando assim, que todos vão ter que pagar pelo que foi estipulado fora do capital integralizado no início, e aqui no André Santa Cruz, ele fala o seguinte, que ninguém pode ter a perda ou lucro retirado, ou seja, nenhum sócio pode ter a cláusula leonina, que ele chama, tipo, ninguém pode tirar sua participação dos lucros nem da perda, mas alguém tipo, pode dizer que a perda de alguém vai ser apenas 0,01%. Era essa a minha dúvida. Não sei se o senhor entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Olha, veja, no momento em que você subscreve, vamos dar um exemplo bem claro. Maria subscreveu pagar 40% do capital social escriturado determinado. Então, ela pagou. Então, quem assume o status de sócio, ele passa a ter um direito pessoal e patrimonial. Especificamente o que você perguntou. O que significa o direito patrimonial? Significa dizer que se Maria integralizou 40% do que ela subscreveu, cumpriu a sua obrigação. Então, ela terá participação nos lucros de 40% e, no caso da extinção da sociedade, se houver partilha, do que for partilhado, ela terá direito a 40%. Entendi. A cláusula leonina é aquela cláusula que, de forma particular, no contrato, determinar que certo sócio só terá direito de participação nos prejuízos, mas não no lucro.
É uma cláusula leonina. Que Maria, que vai contribuir 40%, ela só pode ter participação no lucro de 10%. Então, esse é um direito absoluto da relação entre os sócios. Tá certo? E seus haveres estão ali assegurados patrimonialmente. Essa porcentagem ela não pode ser mudada. O tanto de por cento que ela integralizou no início é o tanto por cento de lucro e de perda. Olha, o patrimônio dela está assegurado no momento em que ela está subscrevendo e integralizando a sua cota. Isso, vejam, aqui no artigo 1052 diz: cada sócio tem a responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Cotas quais? Aquelas subscritas e integralizadas, pagas, tá certo? Então, vejam. Obrigado, professor. Natureza jurídica. As sociedades limitadas, elas têm uma característica própria, que é ser híbrida. O que significa isso? Que ela tanto pode ser uma sociedade de pessoas, como uma sociedade de capital. Então, vamos entender o que é uma sociedade de pessoas. A sociedade de pessoas é aquela na qual a figura do sócio é importante. Ela é, então, affectio societatis. Vige o princípio intuito personae. Significa dizer que a relação entre os sócios é uma relação de confiança, de boa-fé, que um deposita no outro. E, neste caso, para que qualquer pessoa faça parte desse tipo societário, é necessária a aquiescência dos demais sócios. Certo? Exemplo, a sociedade simples. Porque agora nós estamos adentrando naqueles tipos societários que se referem ao capítulo do artigo 966. Sociedades empresárias que se definem como o exercício de uma atividade economicamente organizada para a produção e ou circulação de bens civis. Tá? Aquele capítulo. Ela é uma sociedade empresária. Ora, mas em sendo sociedade empresária do tipo sociedade limitada, a natureza jurídica dela é sociedade de pessoas ou de capital. Quer dizer, uma sociedade de pessoas é aquela em que a figura do sócio é importante. Eu só irei exercer uma atividade econômica com outras pessoas que eu conheça, deposite neles confiança, boa-fé. É diferente
da sociedade de capital. Sociedade de capital é aquela que, para você fazer parte, compor o quadro societário dela, é necessário apenas a aquisição da cota ou da ação. O exemplo típico da sociedade de capital é a sociedade anônima. Para que eu possa fazer parte do quadro societário, basta adquirir ação. Se, porventura, na sociedade limitada, vigir a relação de capital, sendo ela, então, de natureza jurídica, sociedade de capital, se eu adquiro a cota, que é uma parcela do capital social, eu posso adentrar a sociedade sem precisar ter a aquiescência dos demais sócios. Ficou claro? Ficou sim, professor. Ora, essa natureza híbrida faz com que, por exemplo, no artigo 92, parágrafo único, se diga que as sociedades anônimas sempre serão empresárias. E, de natureza jurídica, estou complementando, de capital. Por quê? Porque, para que eu adquira o meu status de sócio, basta que eu tenha adquirido ação. Comprei a ação da Petrobras. Não importa que tenha sido somente 10 ações. Eu sou sócio. Sem que haja necessidade dos demais sócios deliberarem sobre a minha entrada no quadro societário. Na sociedade limitada de pessoas, não é a mera aquisição de sócio de cota que me dá o status de sócio. É para que eu adentre ao quadro societário, é necessária a aquiescência dos demais sócios pré-existentes. Alguma dúvida? Professor, é pela pessoa ser sócia, quando compra ação, que a pessoa paga o imposto de renda sobre a ação? Não, essa é uma questão que não é pertinente ao direito empresarial. Você está aí adentrando a uma questão de tributação, direito tributário. Aguarde direito tributário. Vou aguardar, obrigado. Vejam, quando você, então, tem uma sociedade do tipo limitada, híbrida, você também, isso vai passar a influenciar na identificação. Essa identificação, ela diz do nome empresarial. O nome pela qual a sociedade irá se identificar nas relações com terceiros. Então, nessa situação, nós teremos, quer dizer, vejam, identificação é nome, né? Vou colocar aqui bem. Firma ou denominação.
Então, a identificação da sociedade limitada é pelo nome. O nome significa como a pessoa jurídica ela irá ser, nas relações com terceiros, senhora de direito e obrigação. Vamos supor que tenha-se 3 sócios. Ora, você pode, então, afirma de respeito ao nome de todos os sócios ou de um sócio acrescido da terminação e companhia. No caso, limitada. Se temos Jefferson Lacerda, Michael Douglas e Iris Alves como membros de uma sociedade limitada, LTDA, e queira se identificar como uma sociedade pelo nome dos sócios, ou serão colocados Jefferson Lacerda, Michael Douglas e Iris Alves, limitada. Ou então, Jefferson Lacerda e companhia limitada. Vejam vocês que, nessa última hipótese de firma, Jefferson Lacerda e outras pessoas fazem parte de uma sociedade que é da espécie limitada. Então, isso é a firma. Identifica-se pelo nome das pessoas que a compõem. A denominação de respeito ao objeto da atividade. Ora, essa sociedade, Jefferson Lacerda e Companhia Limitada, exerce uma atividade têxtil, confecção de roupa. Então, ao invés de colocar a firma, pode colocar simplesmente, pode usar até o nome Douglas Confecções Limitada, ou Lacerda, Jefferson ou Iris Confecções Limitadas. E, nesse caso, está identificado, basicamente, a denominação, o objeto de atividade econômica. O que eu quero que vocês retenham dessa identificação é que a terminação LTDA é obrigatória. Por exemplo, a sociedade se constituiu, adotou o nome, ao se registrar, colocou Jefferson Lacerda e companhia. Não acrescentou a terminação limitada. Então, para a coletividade que relaciona-se empresarialmente, comercialmente, ou até através de uma relação consumerista com a sociedade, que é uma pessoa jurídica já, porque levou o contrato de constituição a registro, entende que a responsabilidade daquela sociedade é ilimitada. Porque, vejam, é registro público de empresa mercantil. Sendo empresa pública, então o registro é público. A sociedade, então, omitiu no registro a terminação limitada. Aquele que constituir negócios jurídicos com aquela sociedade a entende como de responsabilidade
ilimitada. E qual é a característica da sociedade ilimitada em termos de responsabilidade? Pelas dívidas contraídas pela sociedade, os sócios responderão subsidiariamente pelo que faltar para pagar os sócios, os credores. Significando que os credores, não sendo pagos, subsidiariamente, obedecendo o benefício de ordem, executarão os sócios que compõem aquela sociedade. Não, mas a sociedade é limitada. Não, mas quando registrou, omitiu a terminação limitada. Ficou claro? Ficou assim, professor. Ótimo. Por favor, Daniel, você pode repetir? Claro. É o direito de informar. É um direito que tem os terceiros de ser informados do tipo de organização empresarial e para quem informa é uma obrigação. É a parte da moeda. Toda obrigação decorre um direito. Certo? Compreendeu, Daniel? Então, eu, ao negociar, a fazer um empréstimo àquela sociedade, eu entendi como uma sociedade de responsabilidade limitada. Por quê? Porque foi omitida a terminação limitada. Não fui informado. Eu tenho o direito de ser informado. E a sociedade tem a obrigação de informar. Não vejam como se constitui o tipo normativo. A norma estabelece a obrigatoriedade de expressar a terminação limitada. Não havendo, então, a denominação, ou no caso, da denominação não sendo acrescentado a terminação limitada, a consequência jurídica é que terceiro vai entender que é uma responsabilidade limitada. Certo? Então, a proteção ao patrimônio dos sócios não existe porque a sociedade que tinha a obrigação de informar não informou. E o terceiro prejudicado, ele entra acionando subsidiariamente os sócios que compõem aquela sociedade. Porque, diga, Daniel. Ótimo, Daniel. Veja, aqui não cabe a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50. A caracterização, a determinação para a desconsideração exige o elemento central do tipo penal, que é a fraude. Aqui não houve fraude. Possivelmente. Automaticamente, a lei já estabelece que, se omitida a expressão LTDA, você tem a consequência de que aquela sociedade é do tipo de responsabilidade limitada. Artigo 50 é caso de fraude caracterizado desvio de finalidade ou então confusão patrimonial. Ficou claro, Daniel?
Ótimo. Ficou claro agora, então, né? Isso é importantíssimo, porque Daniel me defina o que é direito. Beleza. Beleza. Aqui não tem prazo, mas tem o quê? Prova. Qual é a prova exigida para que afirme que aquela pessoa jurídica é de responsabilidade ilimitada? Não ter incluído. Justamente. Todos ficaram atentos a esse detalhe. Jefferson, diga alguma coisa, Jefferson. Alguma dúvida? Não, professor, nenhuma dúvida. Ótimo. Janaína. Tudo certo, professor. Que beleza. Então, tudo tranquilo, né? Então, vejam, eu sempre faço esse reforço de vocês observarem direito empresarial, ele é taxativo. Ele é taxativo. Agora, vejam vocês o seguinte. Eu acrescento a essas questões. Se você alega e não prova, não tem direito. Se você perde o prazo, ou prescreve o direito de ação, ou decai o seu direito. Então, é muito óbvio essa questão. Agora, eu digo a vocês, tudo em direito não é, pelo menos no entendimento, tão fácil de se aplicar. Diga, Jefferson. Professor, eu tenho uma dúvida. No caso do que o senhor está explicando aí de companhia limitada, é vedado o uso só apenas do sobrenome ou precisa ter o nome e o sobrenome? Veja, a identificação exige que é aquele direito que você tem, aquela obrigação de você se identificar. Então, no seu caso, você, Jefferson Lacerda, Michael Douglas, Iris Alves, pelo princípio da veracidade. Então, o princípio da veracidade é dizer quem é a pessoa. Jefferson Lacerda e Companhia Limitada. Então, ao você colocar o seu nome, você não pode utilizar pseudônimo. É o seu nome de identificação pessoal. Ficou claro? Ficou, professor. É porque, pelo direito civil, o pseudônimo não goza dos mesmos direitos do nome civil. Nome da E aí, no caso, seria... Você poderia utilizar o pseudônimo nesse caso ou fica vedado, entendeu? Corretíssimo. Que no direito empresarial, isso é tido como o princípio da veracidade. Seu nome. Agora, Entendi, professor. alternativamente, você pode fazer o seguinte. Lacerda Confecções Limitada. Ou Lacerda Móveis de Arte Limitada. Então, você colocou um acréscimo identificador do objeto da atividade que você está exercendo. Então, uniu com o seu sobrenome o objeto da atividade. Porque, volto a dizer, como um dos princípios da identificação é a veracidade, você será demandado. Mas quem será demandado?
a pessoa jurídica, da qual Jefferson Lacerda faz parte, Michael Douglas faz parte e Iris Alves fazem parte. Como sócios, investidores, porque a pessoa jurídica identificada pelo nome Lacerda Móveis de Arte Limitada é que será objeto de direitos e obrigações. Ficou bastante claro isso? Ficou sim, professor. Obrigado. Ótimo. Porque isso é uma determinação legal para efeito de a pessoa jurídica com autonomia negocial, processual e de responsabilidade, ela atuar no mundo jurídico. Então, vamos entrar para aquela consideração sobre contrato social. Veja, o contrato social eu vou repetir várias opções, até como a gente recuperar lições passadas sobre o direito societário. O que é o contrato? O contrato é um ato declaratório. Certo? Ali você vai, por exemplo, identificar-se como sócio ou como sócios e estabelecer, dar a declaração de o que é o objeto da sociedade. No caso do exemplo que eu dei, Lacerda, Móveis de Arte Limitada, nós teremos, então, que o contrato social é de natureza jurídica declaratório. No momento que esse contrato é levado a registro, e aonde é o registro? Já que estamos tratando agora não mais de sociedades simples, mas de sociedades empresárias, o registro será no Registro Público de Empresa Mercantil. Vejam a importância do registro, porque é a partir dele que há expresso o surgimento de uma pessoa jurídica, apartando a figura dos sócios, que não são empresários, são investidores, da pessoa do empresário, que é a pessoa jurídica que foi alçada a uma autonomia patrimonial e pessoal mediante o registro do contrato. Então, o registro do contrato que constituiu a sociedade é de natureza jurídica constitutiva. Porque, através desse contrato, surge uma pessoa jurídica, sujeita de direitos e obrigações, autonomia patrimonial que a diferencia e protege o patrimônio pessoal dos sócios que compõem aquele quadro societário. Ficou claro? E no contexto do contrato social, nós temos o capital social. O que é o capital social? É aquele montante estabelecido como necessário, essencial para o exercício de uma atividade econômica. Ninguém exerce uma atividade econômica sem ter feito o investimento. Aí é por isso que eu sempre referencio isso. Olha, nós estamos tratando de uma espécie de direito
do ramo amplo das disciplinas que formam essa grande árvore que é o direito, ciências jurídicas, que tem um lado privado. É direito privado. É tanto que eu sou vinculado ao Departamento de Direito Privado. Ora, o direito privado, ele tem essa característica de ser pecuniário, no sentido de que é relação de pecúnia, de dinheiro. Especificamente, o direito empresarial. Porque o direito empresarial, ele diz respeito a um determinado agente econômico. Quem é esse agente econômico? O empresário. Que ele age exercendo uma atividade econômica. Qual é a atividade econômica? Produção e ou circulação de bens e serviços. E mais ainda, vinculado a esse direito empresarial a uma determinada ordem jurídica constitucional. Artigo 170 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica. E vejam, nos fundamentos da República, direito constitucional, vocês vão observar que se fala de uma sociedade capitalista. Nós não estamos tratando de um ou outro tipo de sociedade econômica. É capitalista. Então, está definido constitucionalmente o perfil ideológico, normativo, que é a definição de uma atividade econômica que deverá ser exercida de forma livre. Livre em termos de quê? Da livre iniciativa. Ora, a livre iniciativa é associado ao direito de propriedade, que é direito constitucionalmente abrigado. Nós não estamos tratando aqui de direito que seja minimizado ou afastado, melhor dizer, mais radicalmente afastado o direito de propriedade. Não. Nós estamos numa sociedade democrática de perfil capitalista. E a disciplina direito empresarial se amolda a esse perfil constitucional, que, evidentemente, tendo em vista a função social da propriedade, esse direito de propriedade não é absoluto. É tanto quando você vai no artigo 170 e observa os princípios da ordem econômica, vai ver soberania, propriedade privada e a função social da propriedade. Quer dizer, aquele termo absolutista, o tende, fruende e abutende, eu uso, gozo e abuso da propriedade, é diminuído. Diminuído por quê? Porque você, ao exercer o seu direito de propriedade, você está obrigado a estar contextualizado a alguns outros direitos. A exemplo, defesa do meio ambiente. Então, aquele absolutismo do direito de propriedade é minimizado em contraponto a um direito coletivo, que é a defesa do meio ambiente. Ora, mas isso, veja, não está indo em contrário, em choque com o direito de
propriedade. Apenas diz que agora nós estamos passando para a atividade empresarial, ela deverá ser iniciada, executada, mas preservando o meio ambiente. Ora, isso é estabelecer ao direito de propriedade, que está vinculado ao direito empresarial, porque a sociedade, o exercício da atividade, ela é exercida atendendo esses princípios constitucionais do artigo 170, que além da preservação ambiental, diz também da conservação dos direitos do consumidor, quer dizer, a proteção do consumidor, e obediência, por exemplo, às leis trabalhistas, tudo isso dá ao empresário como ele deverá agir no exercício da sua atividade econômica. Mas isso observando o seguinte: o empresário, ele só exercerá a sua atividade econômica se ele obtiver o quê? Lucro. A essência, então, do nosso direito empresarial é a figura de um agente econômico, qual o empresário, porque o direito do consumidor já protege o consumidor. A legislação do trabalho já protege o trabalhador. A relação de preservação ambiental já tem as leis ambientais que a protegem e limitam o livre atuar desse empresário. Mas que ele, para pagar trabalhador, ele precisa ter o quê? Lucro. Ele pode até contrariar a questão da preservação ambiental. Se ele assim o fizer, a lei específica de direito coletivo o punirá. Então, esse empresário, ao exercer atividade econômica organizada, ao exercer a empresa, ele tem que obedecer o livre exercício ao atendimento da função social do empreendimento. Ficou claro para vocês? Estão contextualizando essa observação, porque, vejam, eu quero reforçar a vocês a noção de que o lucro é da essência do empresário. Se ele não consegue obter o lucro, então fecha a sua atividade econômica. Não paga mais imposto por decorrência da atividade econômica, não gera mais emprego, não produz. Quer dizer, você diminui a circulação do produto, não gera renda, e vejam vocês que o fechamento de uma atividade econômica envolve não apenas a figura do empresário, seja ele empresário individual, seja ele empresário coletivo, mas envolve uma série de outros atributos decorrentes do exercício da atividade econômica. Geração de produto, renda, emprego, circulação de bens e serviços.
Então, é necessário que a gente esteja muito atento a isso e não nos envolvamos com um pensamento capcioso de pensar que empresário está numa relação espúria de exploração da força de trabalho. Não. É da essência do empresário a obtenção de lucro. Essa visão ideológica da economia não cabe aqui no direito empresarial. Não cabe. E eu costumo dizer o seguinte, sou mais radical ainda. Empresário é grupo socialmente vulnerável. Por incrível que isso possa parecer ou pode ser contrário à percepção de outras pessoas. Por que grupo socialmente vulnerável? Porque o investimento econômico é risco, gente. A economia não há segurança. Ela é instável. É da própria economia. Veja um caso. Fica em casa. Que beleza. Para quem tem renda, é ótimo isso. Eu estou na minha casa, sou funcionário público, todo mês está no meu contra-cheque depositado no banco. Eu posso ficar em casa. Mas quem precisa exercer atividade econômica para ter rendimento? Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de você ter as situações extremamente arbitrárias, contrário à livre iniciativa, de você proibir um barraqueiro de aqui estar na praia vendendo o seu picolé, a sua tapioca, o seu milho, e diz, você fica em casa. Quem vai prover a subsistência desse trabalhador? Não tem renda. Então, minha gente, eu quero colocar isso porque que fique muito claro isso. Não estou assumindo qual é o perfil da nossa disciplina Direito Empresarial. Daniel. Ótimo. Então, feitas essas considerações, alguém tem alguma consideração a fazer sobre essas minhas ponderações? Então, vejam, o capital social, então, o indivíduo opta por exercer uma atividade econômica. A atividade econômica exige que haja um aporte de dinheiro para ser exercida. Eu quero fabricar móveis. Ora, eu tenho que ter esse capital social. Ora, então, o capital social, ele é uma referência específica ao exercício da empresa. Por quê? Primeiro, é um montante de dinheiro necessário para que o empresário exerça a atividade econômica. E que esse capital social, que é declarado no contrato social, ele vai especificar a sua formação em bens
o dinheiro. Então, para o exercício dessa minha fábrica de imóveis, eu preciso de um capital social de R$ 500.000. E eu, no contrato de constituição, digo R$ 500.000 é o capital do meu empreendimento. Está ali registrado no contrato social, que foi levado a registro na junta comercial. Referencia, então, se for da espécie de sociedade limitada, que o limite de responsabilidade do empreendimento é R$ 500.000. Então, vejam, temos aqui duas funções. Primeira, de essencialidade para o exercício da atividade econômica e de referência. A terceiro, do limite de responsabilidade social. E para os sócios, o aporte de dinheiro necessário que cada um pode dar a partir do momento em que esse capital social é dividido em cotas. O que é cota? É parcela do capital social. Ora, se eu tenho capital social escriturado, declarado de R$ 500.000 e divido em 500.000 cotas, cada cota vale R$ 1. Se Maria diz, vamos pensar, Jefferson diz, eu quero adquirir 40% do capital social de R$ 500.000. Ele, então, subscreve e deverá integralizar, pagar em bens ou dinheiro, no caso, 40% de R$ 500.000, R$ 200.000. Michael, 30%, Iris, 30%. Então, veja vocês que, a partir desse momento, nós vamos ter uma referência para cada um desses sócios do que é o seu patrimônio no empreendimento. Aí é uma outra função de ele. A partir do momento em que subscreveu e integralizou a cota, ou as cotas adquiridas, ter direito patrimonial, receber lucro na proporção das cotas que ele subscreveu e integralizou, e havendo partilha, na hipótese de um fechamento da sociedade, ele partilhar de acordo com a sua participação patrimonial. Então, vejam, o capital social representa tudo isso. Ficou claro agora? Alguma dúvida? Então, eu vou passar para vocês o texto, slides, desse conteúdo que nós, a partir de hoje, iremos discutir. E na próxima semana, possivelmente, nós terminaremos o nosso assunto sobre sociedade limitada. Ok? Alguma dúvida?
Poderemos fazer a prova na quarta-feira. Dia 18. Poderemos... Bom, na próxima semana, nós... Daniel, você e quem ouviu, anote a data. 18 de maio, possível segunda avaliação. Tá certo? Aí, na próxima semana, terminando o assunto, a gente referendará essa data. Caio Santos tem seminário, uma aula antes desse dia. Sim. E aí? Mas será no dia 18. Você deve ter no dia 17, né? Seminário. Então, em princípio, segunda avaliação, 18 de maio. Vamos à chamada. Falando assim, não tem como a gente não ter seminário antes da sua prova, porque então a gente vai ter que fazer todo jeito com o seminário. Quem? Mas seminário de disciplina, por favor. Claro. Então, conversem com o professor, porque nós faremos, não seminário, faremos. Quem é o professor? Professora. Vocês conversem com ela que no dia 19 terá a prova comigo. Qual a disciplina? Uma aula antes ou depois da minha? Ótimo. Ótimo. Ana Clara. Presente.